Olá, mulheres! Aqui é Sete Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar o tópico Como Deus Trabalha, do livro Manual de Guerra, de Tânia Teresa e Otto Carvalho. Amadas, eu tenho procurado sempre ler livros que a autoridade vem da Palavra de Deus. Muitas vezes nós não vamos encontrar, ou melhor, na maioria das vezes nós não vamos encontrar em nós mesmos a perfeição que nós esperamos, sabe? Então, eu só quero deixar essa mensagem no coração de vocês. Sempre que vocês forem aprender qualquer coisa, se baseiem na palavra de Deus, porque ela é nosso prumo, ela é a nossa direção. Em nome de Jesus. Então, vamos lá? Terminar o tópico Como Deus Trabalha. Avalizando nosso país desde sua descoberta. Nossa pátria foi fundada sobre mentiras, falsidades, fraudes e espoliação. A história do descobrimento é muito mal inventada. Os portugueses afirmam haver descoberto uma terra nova, quando na verdade fazia parte da América na qual os espanhóis já haviam colocado os pés. Descobriram o Brasil, fizeram uma grande espoliação e o abandonaram. Somos uma pátria órfã. Não temos um pai, uma cobertura de dignidade, de berço, de bênção. Por isso, nossas autoridades estabeleceram uma padroeira que funciona como padroeira espiritual que cobre esta nação. Depois de um longo abandono, vieram os portugueses que os espanhóis estavam ocupando todos os espaços na América. Resolveram garantir a ocupação desta terra. A solução encontrada foi transformá-la em uma colônia penal. Passaram a enviar navios cheios de criminosos cuja pena era degredo para o Brasil. Esses degredados que aqui cumpriram pena, homens conhecidos em Portugal pela prática da violência, expulsavam os que daqui se aproximavam e no território onde agora tinham liberdade para viverem sem lei, dizimavam os índios, roubavam suas riquezas e engravidavam suas mulheres, gerando filhos bastardos. O início de nossa colonização está marcado pela idolatria, pelo abuso dos moradores da terra, pelo derramamento de sangue, pelo saque. Na colônia havia muita riqueza, como existe até hoje, apesar de toda exploração. Tanta riqueza encheu os olhos dos poderosos. Foram estabelecidas as capitanias hereditárias, passadas de pai para filho, e que eram também distribuídas aos compadres, a classe poderosa da nação hoje chamada de elite. A terra era produtiva e a mão de obra escassa. A solução foi buscar escravos na África, caçados a laço, presos e trazidos a ferro, sob condições brutais e degradantes. Mais abuso de direitos humanos, mais derramamento de sangue. Os senhores de engenho, a elite da terra, tratavam os escravos como animais com muita brutalidade, açoites e muito derramamento de sangue. Tinham direitos sobre suas vidas como se fossem mercadorias e sem qualquer temor de Deus. Produziam a morte. Agora eram eles os donos da terra e não os degredados que abusavam das virgens, das jovens escravas, gerando filhos bastardos. Nasce uma geração sem reconhecimento de paternidade. Isaías 42, começando com o versículo 18, está relatando a cegueira de Israel e no verso 22, não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos como presa, e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restitui. A situação de nosso país é semelhante. Paira sobre esta nação um peso espiritual, consequência do acúmulo de maldade e dos atos de iniquidade praticados pelos seus moradores e governantes desde seu descobrimento. Graças a Deus, esse panorama espiritual está mudando. Ele tem dado estratégia para a sua igreja para fazer a remissão desta terra. Muitos guerreiros estão lutando e, direcionados por Deus, estão determinando. Satanás, seu tempo acabou, restitui. Ainda há muito trabalho a fazer para continuar remindo a nossa terra. Muitas ações da igreja, muitos atos proféticos, muito arrependimento ainda acontecerão para a completa restauração. Mas com graça do alto, discernindo as coisas espirituais, o corpo vivo de Cristo poderá edificar cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Essas foram algumas das iniquidades praticadas por nossos antepassados: abandono, violência, saques, contrabando, espoliação da terra e escravidão. Uma mordaça moral e espiritual é colocada naqueles que são vítimas de atos de abuso e violência. Um silêncio e uma passividade decorrentes do medo foram tomando conta daqueles que se submeteram aos abusos sofridos. Isso resultou
num legado de complacência, de omissão. Os que se levantaram contra tais abusos tornaram-se mártires, como alguns dos que lutaram contra a expoliação ou contra a escravidão, como Tiradentes e outros mais. Todos esses sinais espirituais ainda estão presentes neste país. Atualmente, podemos identificar 3 influências espirituais muito fortes agindo em nosso país. Mamon, o rei do dinheiro, assim como no restante do mundo, exerce grande influência em toda a nação. A corrupção generalizada, não só pelo meio político, mas no meio do povo em geral, e a impunidade. Essas 3 forças são determinantes de situações que resultam em toda sorte de maldade. São a causa das demais. E a ganância por riqueza resulta na corrupção, e a corrupção gera a impunidade. As abominações da cidade. Ezequiel 8:9, Deus olha para as cidades e vê o pecado que paira sobre elas. 2 Pedro 2:4-8. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma mostra do que Deus faz para punir o pecado de cidades. Isaías 59:1-9. O pecado da cidade é o nosso pecado. Daniel 9:1-19. Devemos pedir perdão pelos pecados da cidade. Neemias 9:1-37. Devemos orar pela nação e clamar a misericórdia de Deus sobre ela. A guerra nunca acaba. Nosso objetivo deve ser influenciar a cultura de nossa nação. Esse deve ser o nosso foco. Apenas quando impactarmos a cultura de um lugar, fecharemos um ciclo bem-sucedido e duradouro que influenciará o comportamento de gerações. Além da guerra, que confronta poderes estabelecidos na nossa terra por séculos de maldade praticada por nossos antepassados, depois de fazermos a remissão da terra pelo arrependimento eficaz, confissão de pecados geracionais, restituição e reconciliação, ainda temos a tarefa de implantar novos valores firmados nos princípios de Deus para estabelecer uma nova história espiritual. O chamado de Jeremias é o nosso chamado. Somos constituídos sobre esta nação para arrancar, derrubar, destituir e arruinar o que o império das trevas conseguiu por séculos construir. Mas, depois de tudo isso feito, somos também chamados para edificar e plantar nesta terra o reino da luz. Esta é a nossa tarefa, o nosso serviço. Edificaremos cidades arruinadas, assoladas, destruídas de geração em geração, quando pudermos ver aqui na terra implantados os valores do céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A mudança dos valores de uma nação se estabelece quando todos os segmentos dela se formatarem com os princípios de Deus. Não nos conformar com este mundo caído é o comando que temos que agir, que temos para agir. A transformação dele, pelo estabelecimento dos fundamentos da palavra, será a chave para a implantação do reino de Deus. Meninas, aqui tem alguns tópicos que eu creio que não tem necessidade de eu estar compartilhando com vocês, e eu vou estar lendo o finalzinho desses tópicos aqui como coisas relacionadas mesmo à nossa cultura, tá bom? A sabedoria é Deus quem nos dá, é um dom, vem do alto de Deus. A inteligência é atributo do homem. Nascemos com inteligência, não somos animais sem entendimento. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para dominar sobre os animais. Por isso fomos formados com inteligência. Entretanto, o conhecimento é adquirido. Não nascemos com ele nem o recebemos do alto. Ele deve ser buscado por nosso esforço. Buscar conhecimento é a nossa parte neste processo. Só depende de nós. Creio que Deus quer mudar o mundo por nosso intermédio. Então, as mudanças ocorrerão quando nós agirmos, quando verdadeiramente, como instrumentos de um Deus poderoso, buscarmos nele o conhecimento e, sob a influência dele, implantarmos na terra o que aprendemos com ele. Uma pessoa que vive 100 anos poderá viver os 100 anos aprendendo. Esse aprendizado só dependerá da dedicação dela, da sua busca pessoal, porque o seu cérebro foi feito para um aprendizado infinito. Não podemos parar. Nosso viver deve ser uma constante busca no aprendizado natural, como no aprendizado espiritual. Deus, que é infinito, tem muito para nos dar. Deus abençoe e até o nosso próximo tópico.